Olá, amigos da TV Placar, estamos aqui depois de Corinthians 2, Guarani 2. O Corinthians termina como melhor time a primeira fase, a fase de grupos do Campeonato Paulista. E tem a chance agora de decidir as quartas e a semi em casa, em Itaquera, usando o fator fiel torcida hoje. Quase 45 mil pessoas estiveram em Itaquera para acompanhar o jogo de empate do Corinthians contra a equipe do Guarani. O Guarani brigando por vaga, ficou no meio do caminho, e o Corinthians fazendo mais um ponto neste Campeonato Paulista, com um time chamado reserva, mas com alguns jogadores que poderiam ser titulares, né? Como o Romero, que fez os 2 gols do Corinthians, e ainda o Thales Magno, né? Que tem feito uma boa temporada de 2025. No segundo tempo, Ramon Dias colocou a tropa de elite. Mudou 5 de uma vez só. Eu não lembro de ter feito nenhum jogo na minha carreira, ou ter visto o técnico mudar 5 logo de cara. Então ele mudou 5 jogadores. O Corinthians entrou em campo com Hugo, Léo Maná, Félix, Kaká e Bidu. Ainda Charles, Michael e Coronado. Romero de um lado, Thales do outro, e o Héctor, né, o espanhol Héctor, no ataque. Assim que tomou o segundo gol do Guarani, o Corinthians teve 5 alterações feitas de uma vez só. O Alex Santana na vaga do Charles, o Bidon na vaga do Michael, o Garro no lugar do Coronado, o Héctor cedendo a vaga para o Yuri e o Memphis no lugar do Thales Magno. Foram as 5 alterações feitas pelo técnico Ramon, e o Corinthians desta forma buscou o empate e quase no finalzinho teve um lance lá com o Alex Santana, um belo chute, boa defesa do goleiro da equipe do Guarani, do Mesquita, e depois teve um lance, um cabeceio não muito forte do Memphis, que a bola bate na trave e quase entra, e na volta o Yuri tocou a mão na bola, o gol não valeria, mesmo assim ele perdeu o gol. Foram as chances do Corinthians de fechar o campeonato com vitória, mas enfim, se a gente for analisar resultado, Corinthians fez uma belíssima campanha, né? Fez uma belíssima campanha, perdendo apenas para o São Paulo. Então, uma campanha quase que irretocável do Corinthians nessa fase de grupos. E o mais importante, né? Se o futebol ainda tem muito corintiano que acha que precisa melhorar, vamos analisar só a questão do resultado. Corinthians fez uma campanha que dá a ele, Corinthians, a chance de decidir tudo em casa. Então, em jogo único, ter Itaquera com quase 50 mil pessoas e o apoio da fiel torcida, este é o grande objetivo alcançado pelo Corinthians depois, claro, da própria classificação dita. A Juliana separou os gols do Corinthians, então, Juju, já pode botar na tela aí o primeiro do Timão. Vou narrando aqui, gol de Romero aos 18 minutos. Romero faz 1-0 para o Corinthians. Cruzamento do Bidu. Bidu tá indo bem no ataque. A defesa que é o problema, né? Cada lance do Bidu ajudando no ataque é uma falha depois no sistema defensivo. Um dos gols foi em cima do Bidu, inclusive. Bom, aí o cruza do Bidu e o chute que desviou em Emerson, gol do Romero, marcando 40 gols em Itaquera. Depois ele marcaria o 41º gol, maior goleador da Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Esse gol que a gente está vendo aí aos 18 minutos. Depois o Bilu, de primeira, mas muito parecido com o do Corinthians, né? Cruzamento na área. O Romero não fez de primeira, ele ajeitou e chutou. O Bilu não. Pegou de primeira, um lindo chute, empatando a partida no finalzinho do primeiro tempo. Tá aí o gol do Bilu. Vamos ao segundo tempo. João Marcelo faz 2-1 de virada na primeira trave, aproveitando o cruzamento da esquerda feito por Emerson. Os laterais do Corinthians, defensivamente falando, não foram bem hoje, não é? E os 2 zagueiros batendo bastante cabeça, o Félix Torres e o Kaká. Aí já com a tropa de elite em campo, né? Com todos esses que entraram no segundo tempo, Memphis, Garro, Yuri, Bidon, Alex Santana, Corinthians chega ao gol de empate com Romero. Domina e chuta após o escanteio batido por Garro. Romero chegando ao segundo gol dele na partida, o 41º, com a camisa do Timão. Tá aí 2-2, o Corinthians empatando a partida. O Corinthians agora pega
o Mirassol em jogo único na próxima fase. Só para vocês se situarem, né? O Santos vai enfrentar o Bragantino, o São Paulo pega o Novo Horizontino e o São Bernardo enfrenta o Palmeiras. Detalhe, estou fazendo as contas aqui, Corinthians passando, ele não enfrenta nem São Bernardo nem Palmeiras na semi, tá, corintianos? Então, isso você já pode guardar aí. Eventualmente, um confronto ainda nesse Paulista entre Corinthians e Palmeiras, só na decisão, tá? Então, a tendência é que o Corinthians pegue o vencedor de São Paulo ou Novo Horizontino e o vencedor de Santos ou Bragantino, caso o Corinthians passe pelo Mirassol. O Corinthians vai passar pelo Mirassol, né? Não precisa nem falar isso daí. Mas então, esses serão os adversários do Corinthians na semi. Santos ou Bragantino, ou São Paulo ou Novo Horizontino. E se o Corinthians chegar a uma final, né, pode ser contra o Palmeiras. Bom, Corinthians e Palmeiras só na final, tá? Pela pontuação aqui, só na final. O Corinthians fez 27 pontos, o Palmeiras fez 23, tá? Só pra gente ter uma ideia de como vai rolar essa fase final do Campeonato Paulista, com os 4 grandes classificados, né? E com times do interior, Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol e São Bernardo. São Bernardo no interior, né? ABC Paulista, tá? Mas 3 do interior, 1 do ABC Paulista e 3 da capital e 1 de Santos, que também é da capital, que é o Santos. Então, esses 8 times classificados para a próxima etapa do Campeonato Paulista, e ficando claro que o Corinthians precisa dos reforços, né? Quando entrou a tropa de elite, o time encorpa. E o Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, esteve hoje em Itaquera, vai ficar esses dias aqui, provavelmente na quarta, para acompanhar o jogo contra a Universidade Central, que o Corinthians precisa vencer para seguir na Libertadores, veio especialmente para ver o futebol do Memphis Depay. Hoje viu pouco porque o Memphis só entrou no segundo tempo, mas o Memphis é aquela qualidade, né? Ele entra, ele já tem uma qualidade para dominar, para passar, para enxergar o jogo, quase fez um gol de cabeça, enfim... Ronald Koeman, treinador da seleção holandesa, vendo o Memphis Depay. Eu diria para o Koeman o seguinte: Koeman, não precisa ver o Depay, todo mundo sabe que o Memphis Depay é um baita de um jogador, convoca o Memphis Depay só para a Copa de 2026 para não estragar, né, o Memphis no Corinthians, porque daqui a pouco só faltava a seleção holandesa prejudicar o timão, né? Tchau, amigos, até a próxima. Tchau, deixa o seu like aí, acompanha a nossa programação, especialmente informações do Corinthians no Opinião Placar nesta segunda-feira, 11h30 da manhã. Bom domingo para vocês. Tchau.